Seja muito bem-vindo ao Prensa Podcast, o podcast da Prensa de Babel. Eu sou a Camila Halpe. Eu sou o Vitor É o Viana. Vitor Viana. E hoje o episódio é bem especial. A gente está bem feliz, né, Vitor? Com certeza, convidado muito legal. Muito legal, muito importante, que veio diretamente de Honolulu para conversar com a Prensa de Babel. Pô, que sonho. Que sonho, né? Que sonho. A gente vai falar sobre surf, longevidade, oceano como modo de vida, um tema que conecta esporte, turismo, cultura, que segue atual no Brasil e no mundo. Como viver também entre dois lugares tão ruins, né? Horríveis. Viver entre Honolulu e Búzios deve ser horroroso. Bem-vindo, Phil. É uma honra pra gente te receber aqui no nosso podcast. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o lifestyle do surf, né? Que é tão especial. E, né, Havaí e Búzios têm uma coisa muito em comum, que é a distância da linha do Equador. Tanto o Havaí quanto Búzios estão na mesma distância, estão no mesmo clima, mesma vegetação. Que bacana. Búzios tem essa característica também de várias praias, apesar de ser uma península pequenininha. Então é muito parecido, eu me sinto em casa nos dois lugares. Que bacana isso, bom, cara. Que bom, legal. né? É uma experiência legal conversar com alguém que tem duas casas, assim, de lugares tão... Lugares tão maravilhosos. Tão Eu não sei, eu não conheço né? Honolulu, mas Jeribá é maravilhoso. Bom, só pra gente começar o nosso papo aqui, eu quero dizer pra você que esse episódio está sendo gravado aqui nos estúdios da Búzios Digital, com a produção da Prensa de Babel. E a gente também com o nosso patrocínio sempre maravilhoso da Cervejaria Búzios. Hoje a gente tá com 3 opções aqui, 600, long neck e latinha. E a gente vai começar logo o nosso papo, mas antes disso, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todas as atualizações dos nossos episódios. Nós estamos no 11º episódio dessa temporada. 11º episódio, muito bacana. Bastante, Quem né? achou que não ia chegar tão longe, né? Quem achou que não ia chegar longe... É isso aí. Lembrando que a cerveja ali é Jeribá, tá com os filtros aqui. Ah, é verdade. É uma cervejaria que produz cerveja em Búzios, que leva o nome de Búzios aí Pro Brasil tudo todo, quanto é pro mundo canto, pro todo, mundo né? todo, Tem né? premiação mundial. Tem premiações. Eu tava no Rio essas semanas antes de vir pra cá e encontrei os amigos lá, a gente tomou uma cerveja buziana lá também. Olha que bacana. A gente tem que trazer aqui o Rogério e a Vera para falar sobre a divulgação da cervejaria Búzios e que tá no Rio também, que agora tem lá parceria com a Cotovelo. tem a rua cervejeira A lá rua do centro, cervejeira do no centro Rio. do Rio, na revitalização do centro. E o nosso papo aqui vai ser regado a cerveja, tirando o Phil, que tá tomando remédio aí, vindo de uma gripe, mas ele vai levar uma de presente, né? Vai levar pra casa. Depois, quando melhorar, depois conta pra gente. Bom, vamos começar nosso papo? Vamos bater agora, já, tem claro. muita coisa boa pra conversar. Vamos falar com ele. Phil, você tá radicado em Honolulu desde 2024, né? Se eu tô errada, você me corrige. O que motivou essa mudança de sair de Búzios pra lá? Ou se é uma coisa que você fica indo e vindo mesmo? Na verdade, a minha história com o Havaí começou em 97, quando eu fui competir a primeira etapa do Mundial. Eu ainda era garoto, definindo. Já sabia que eu queria ser surfista, né? Voltando um pouquinho na história, eu sou filho de 2 grandes atletas. Meu pai, Bernard Haismann, conhecido pelo Jornada nas Estrelas, geração de prata do vôlei brasileiro. Claro. E a minha mãe, Michelle Volans, ela era da patinação artística. Os dois se conheceram durante os Jogos Pan-Americanos. Se apaixonaram e eu nasci numa família literalmente de atletas, né? Então, sempre tive o DNA ali, muita facilidade nos esportes de uma maneira geral. Mas meu pai, como sempre foi muito envolvido nos esportes, né? Ele depois foi secretário de esportes, atualmente trabalha no Comitê Olímpico Internacional. Desde criança ele sempre me falou, pratica todos os esportes, mas quando você fizer 14 anos de idade, escolhe um, que para viver do esporte no Brasil e no mundo, né, não é fácil. Você precisa ser o melhor. Se você for só mais um, os patrocinadores não vão querer, você não vai ter dinheiro de premiação. E, infelizmente, eu não vou poder ficar te sustentando o resto da vida. Então, eu sei que você gosta do esporte, tem um talento, escolhe um com 14 anos de idade. Em 97, já tinha acabado de escolher o surf como minha carreira, mas ainda não tinha definido qual categoria seria. E aí tive essa oportunidade através do Rico de Souza, que é meu grande mentor. Grande meu nome mestre. do surf brasileiro. Isso aí, um dos pioneiros no Brasil. O Rico falou, a gente tem a oportunidade de estar indo para o Havaí participar de uma etapa do Mundial. Você vai entrar como alternate, não sei, né, se você vai participar, mas é uma oportunidade muito boa, porque você em 2 anos tem feito grandes resultados. Eu tinha acabado de vencer o Joe Tudor, que era o atual campeão mundial, numa etapa da Red Bull que aconteceu no Rio de Janeiro. E isso abriu as portas ali para novos patrocinadores voltados para o longboard. Eu agarrei essa oportunidade, o Rico foi na escola, conversou com os diretores, que era a época de prova, conversou com os meus pais.
E a gente chegou lá no Havaí, eu como 27º alternate. Ou seja, a Gente. chance pequena de participar do evento. Mas estava lá todo dia treinando antes da competição e calhou de quando abriu a janela da competição, o mar tá gigante e a galera começou a pipocar. É preciso um pouco de sorte também, né? O surf é totalmente relacionado com a natureza, a gente não tem como Aham. prever, né? Mas E também você tá preparado para um você tipo de está mar preparado para Exatamente. qualquer Pra condição. quando vier. Exatamente. Então, eu como fui criado aqui pela região do Rio de Janeiro, sempre procurando ondas de todos os tipos, né? É como a gente fala que o marinheiro bom, mar bom nunca faz bom marinheiro, é a mesma coisa no surf. Você tem que estar É. treinando em qualquer condição. O mar tá ruim, você vai para dentro d'água. E acontecia isso. Eu sempre gostei de ondas grandes também. E como o mar estava muito grande antes da bateria, eu comecei a me destacar ali antes do campeonato começar. Os locais já começaram a ver, pô, um garoto de 15 anos tinha quase 20 pés de onda, Nossa. um mar bem grande, e eu botando para dentro nos tubos. E começaram a chamar os primeiros alternates, não foram aparecendo. A primeira bateria e a segunda ficaram sem o alternate, porque chegou na metade da bateria e não tinham aparecido. E, enfim, já estava ali próximo do 15º a ser chamado, na terceira bateria, e o Rico falou: "Ô, o garoto tá aqui esperando já desde a primeira bateria, tá disposto a entrar no mar. Vocês estão perdendo a oportunidade de ter alguém na água, É. já tiveram 2 baterias sem um participante." Aí o pessoal tacou a camisa de lycra, faltavam 15 minutos para acabar a bateria. A bateria normalmente era de 25 minutos. Peguei a prancha, fui para dentro d'água, fui super bem, consegui mesmo com menos tempo passar a bateria e fui até as quartas de final. Olha que maneiro. A bacana. partir dali, eu comecei Ali foi o a batismo do literalmente profissionalismo mesmo. focado no longboard e fiquei durante 23 anos na primeira divisão do circuito mundial. Até que em final de 2023 eu tive a história do câncer, né? Voltei para o Brasil, mas isso é uma outra história que eu conto um pouquinho mais para frente. Em relação ao Havaí, eu tive a oportunidade em 2016, numa dessas crises aqui do Brasil, de estar indo morar na Califórnia, Uhum. através do meu patrocinador, que era a Hobby Surfboards. Eu já estava com eles desde 2007. E eles me patrocinaram com visto A1, que é um visto de habilidades extraordinárias. Você precisa estar 3 no mundo na sua especialidade, precisa ter um patrocinador americano bancando tudo seu lá, Uhum. e é a porta de entrada principal para você depois, caso queira ter um green card, fica muito mais fácil o Claro. caminho, né? Então a gente decidiu ir, eu e minha esposa, para Califórnia naquele período, e ficava entre Brasil e Estados Unidos. Em 2019, a gente quis ter a nossa filha Coral. Búzios sempre foi um lugar É que eu uma venho da graça, minha né? infância. Surfando com ele é Eu uma acompanho, graça, também acho lindo. acompanho. Aham. E Búzios sempre foi um lugar, assim, que eu venho todas as férias da infância inteira. A minha vida inteira é um lugar que eu amo, assim, de paixão. Não só pela galera local, que são grandes amigos, mas pelas condições do mar aqui. Aham. Uma hora e meia de carro, você consegue pegar mais de 300 ondas diferentes. Tem um pessoal daqui que chama o Pico Certo, e a gente está sempre em contato. Eles sempre, as condições estão boas em tal praia por causa do vento, por causa da direção do swell. Existe uma variedade muito grande. Às vezes o fundo, o mar está em condição boa, mas o fundo não está bom. Uhum. Eles estão sempre conectados. Então, em uma hora e meia, a gente tem mais de 300 possibilidades de surf aqui na região. A região dos lagos é uma das melhores Incrível. regiões de surf do Eu ia Brasil. perguntar isso, se a região dos lagos estava bem posicionada como no surf do país. Com certeza. Se a É. gente for ver ali no mapa, né, cheio de recortezinho, a Uhum. gente consegue pegar ondulações de qualquer direção, tudo vento de pertinho, qualquer né? direção, tudo pertinho. É. Aqui mesmo, em Búzios, né, às vezes entra no sudoeste, que a condição é ruim, a gente tem a Praia Rasa que entra de terral, Uhum. quando a ondulação está de leste, o vento sudoeste entra. Tem vários segredinhos aqui na região, E e vocês têm justamente... um grupo que fica trocando figurinha ali, aqui. Porque a gente, né, que não pega onda, tipo, só Mas Jeribá. nós tivemos a experiência quando trabalhávamos no rádio do Ah, pessoal do é, surf, que mantinha a verdade. gente informado sobre as ondas, Gente pra gente passar informando pros nossos sobre as ondas. ouvintes. E era muito realmente, parecia que eles estavam, que eles eram ali, tinham uma É, maquininha, mas eles eram ligados na praia, cada um cada um falando tava em com o algum outro. lugar, né? A Julie brinca, minha esposa, que eu sou o homem do tempo. Eu passo pela rua, ela, Fio, como é que tá o mar? Como é que tá as condições no final de semana? Aí eu olho pro céu assim, vejo a direção do vento, Já sabe, já né? tenho uma ideia, mais ou menos. É que a gente acaba não prestando atenção, né? Mas é verdade. É. De repente, como tá o vento, é bom pra onda, não é bom. E o lugar, a localização de cada praia, né? O vento é bom pra onda, lá
desse lado, mas o outro tipo de vento é bom naquele outro lado. Variação de swell, de vento, maré, tudo isso influencia nas melhores condições. E aí, voltando nessa história, em 2019, eu e minha esposa, a gente já tinha planejado a Coral mais de 10 anos. Estava no momento de acontecer e a gente foi conversar com a nossa advogada. Falou, ó, a gente quer aplicar para o Green Card, só que a gente quer ter a nossa filha. E ela falou, ó, aqui nos Estados Unidos, se você for usar o sistema de saúde público, você vai perder a oportunidade do Green Card. Você vai ter que ir no particular. Uhum. Ou você tem a opção de ir para o Brasil e aguardar o nascimento dela, o Green Card sair para vocês voltarem para cá já com o Green Card. A gente foi fazer uma pesquisa de $50 mil só por parto, fora todo o resto. Pô, $50 mil a gente vai pro Brasil, tá perto da nossa família. Com certeza. Tá tudo muito mais fácil. E fica bem mais fácil. Acontecerem. E a gente resolveu vir para cá e escolheu Búzios. Rede de apoio, né? E escolheu Búzios como lugar para Coral nascer. Ai, que legal. Eu ia perguntar você se ela era buziana. Minha filha é buziana, isso aí. Bacana. Nossos filhos nasceram aqui também. Muito bom. É muito bom. E a gente chegou, as coisas foram acontecendo, a gente teve a oportunidade já, através da iniciativa privada, a Mel Feliz, né, que é aqui de Búzios, ela é americana. Uhum. Eu já tinha apresentado para elas alguns projetos sociais no Havaí, muito legais, pessoas que são realmente da raiz do surf, parte oeste da ilha, em Macarra. E a gente teve a oportunidade de trazer para cá, em 2019 ainda, 17 crianças desse projeto social. Que legal. A gente fez um intercâmbio cultural com as crianças locais, pegou o pessoal quilombola, pegou alguma galera dos índios também, e fez essa... Porque a gente tem uma cidade que é totalmente... Muito plural. Muito surf, plural, né? Tem um Bimba que mora aqui, campeão mundial, muitas vezes. A gente tem muitos esportistas, medalhistas mesmo na cidade, pessoas importantes. Canoa havaiana, surf, kitesurf. Tem o Ben também, Almeida, que tá arrebentando agora. Wingfoil. Isso aí, o Ben foi um atleta patrocinado por mim durante muitos anos no surf. Então ele é multitalentoso, né? E aí essa oportunidade foi maravilhosa porque a gente pôde realmente ver essa integração e o quanto, apesar da distância física, a gente tem tantas coisas em comum, né? A gente às vezes fica brigando com besteira, coisas tão perto. Só que no final das contas, todo mundo, né? Nós somos seres humanos, né? Eu acho que isso que é o que importa, a vontade de um querer estar ajudando o outro, às vezes deveria prevalecer mais do que o outro lado. E a gente acabou fazendo um documentário que chama Nakamakai, que é um projeto que está no YouTube. Quem quiser assistir, foi um documentário feito aqui em Búzios, muito legal. E a partir daí, eu comecei a fazer o meu projeto Surfer Experiences, que são as minhas experiências de surf. Acontece periodicamente aqui na cidade de Búzios. Então, a gente recebe pessoas de todo o país para poder fazer essa experiência comigo. E integrado a isso tem o lado social, que é sempre inspirado nos havaianos, né? A gente tem aulas de surf, canoa havaiana, trilhas, coisas conectadas com a natureza e o universo do surf. Análise de imagem, né? A gente filma, tem uma equipe filmando, fotografando. E é uma integração vivendo esse estilo de vida durante 7 dias aqui na minha casa em Búzios. E a gente tem essa oportunidade de mostrar um pouco mais da cultura, não só para a galera da região de Búzios, mas também para o público que vem conhecer a cidade que não conheceu ainda. E acaba vindo bastante gente de fora, do exterior? Vem algumas pessoas, tem muito argentino, né? Que aqui em Búzios é muito comum. Claro. A gente recebeu da última vez o pessoal da Costa Rica, tem alguns americanos que têm vindo também. Eu faço atualmente essa experiência no Havaí, a gente tem recebido muitos canadenses, muito australiano, porque lá é perto também, e obviamente brasileiro. Agora a gente está recebendo lá no Havaí pessoal vindo daqui do Brasil. Olha só, você já está fazendo um intercâmbio. Exatamente, esse intercâmbio, a ideia é essa, né? Esse intercâmbio cultural, que mostra também essa pluralidade do surf, né? Que o surf é para todo mundo. A cultura, a filosofia, a raiz do surf, do pai do surf moderno, que é o Duque Kahanamoku, ele sempre falou: o melhor surfista é o que mais se diverte. Então, o importante não é você ter um alto nível, é você entrar na água, se divertir com segurança. Então, a gente passa esses conhecimentos de como você entrar no mar. Tem o pessoal da guarda-vida local, né? Aqui de Búzios, por exemplo, que é uma galera que eu apoio já desde a minha mudança para Búzios. E que para mim são os grandes heróis, né? Porque eles estão o tempo todo salvando vidas. Sempre atentos. Sempre atentos. Você anda um pouquinho mais para fora já tem o apito mandando voltar. Sempre em salvamentos ali, sempre realizando. Recebem super mal, são super mal valorizados financeiramente, fazem um trabalho super importante para a sociedade.
e muitas vezes não são reconhecidos como Parece deveriam que é um ser. trabalho menor, né? Ah, estão lá na praia o dia Estão na todo, não precisa de fica ali, nada. praia, a sensação que parece ser essa daí. É o que a gente vê A gente reclamando. tá ali sempre vendo com atenção, eles estão sempre muito atentos a tudo que tá A gente acontecendo na frequenta praia. muito Jeribá, então a gente Uhum. tá sempre ali tranquilos, né? Porque os nossos filhos, eles gostam de ir pro fundo, né? Então a gente sempre fica um pouco mais tranquilo, porque sabe que o guarda-vida tá ali, mas é o que você falou, é muito A economia desvalorizado. para a cidade, para o estado, né? Se não tivesse eles ali em termos de salvamentos, de mortes e coisas que o estado teria que pagar, Uhum. né? A cidade teria que pagar para. É uma economia muito grande, então acho que deveria ser um pouco mais valorizado, mas, enfim, o importante é aquilo que a gente falou aqui, é cada um fazer o seu melhor para poder ajudar a sociedade a estar Uhum. E o seu cada vez melhor. reconhecimento já ajuda muito. Quando a gente reconhece o É. trabalho do outro e tenta colaborar da forma que pode, assim, já tá conseguindo fazer que aquela imagem dele fique um pouco mais bem vista, Você né? falou, mas era uma coisa que eu ia te perguntar, que você fala muito, né? Que o surf é pra todos. E eu queria te perguntar assim, quem tá ouvindo em casa agora, pensa assim, ah, me deu vontade de surfar. O que que você diz que tem que comer? O que tem que fazer? Tem que ter Bom, uma prancha, tem que fazer aula. aqui em Búzios, a gente tem pelo menos na Praia de Jeribá, eu não sei o número exato, mas pelo menos umas 15 escolas de surf É. espalhadas pela cidade, a Praia de Jeribá, que Tem é a uma principal cultura praia. forte, né? É uma cultura muito forte, a tradição, eu me lembro, a gente competindo no circuito brasileiro ainda criança, com 7, 8, 9, 10 anos de idade. Quando chegava a equipe de Búzios, a gente ficava já com medo, Com medo. porque era uma galera que, né, tem um alto nível de surf, tem uma qualidade de onda muito boa para todos os níveis. A Praia de Jeribá, quanto mais para o canto esquerdo, a onda vai diminuindo. Uhum. Então, para iniciantes, para Você crianças pode ir menores. num gradativo, né? Dá Exatamente. pra Do fazer canto até uma esquerdo ao canto Dá direito, pra você mais ir. bacana. tá aumentando o nível de dificuldade no surf. E uma praia super pequena, que você faz tudo a pé, É. né? Uhum. Então, realmente, é muito privilegiado. E, assim, indicação é sempre uma escola de surf. Uhum. Muita gente acha que, eu vou alugar uma prancha para dentro d'água. Se você não tem conhecimento das correntes, se você não tem conhecimento das ondulações, você vai se colocar numa situação de risco e isso pode gerar um trauma, né? Então, a partir do momento que você tem um trauma, você não volta mais para o surf. Uhum. Então, é importante você ter essa consciência. Se você já tem um nível um pouco mais avançado, vai surfar num lugar diferente, eu sempre indico procurar o guarda-vida, como é que é as condições do mar aqui, onde é o lugar certo. O guarda-vida ele tá ali para isso, para nos auxiliar. Não só a Não galera que só está pra dentro d'água, salvar, né? Pra te orientar também. Olha, cuidar. orientar. Eu posso entrar aqui? Posso entrar lá? Isso aí. E os surfistas são. Os guarda-vida amam a gente porque a gente está ali dentro d'água. Assim, pelo menos metade dos resgates, o surfista acaba chegando um A gente, pouquinho antes do guarda-vida, porque a gente já Aham. está ali do Já tá lado. do lado. Então, existe uma comunhão. Os guarda-vidas normalmente são surfistas também, né? É, Porque tem esse conhecimento. geralmente. Então, é isso. É procurar uma escolinha de surf. A gente tem no nosso projeto também um espaço aberto para o surf adaptado. É muito legal. A gente traz algumas crianças do Brasil, né? Então, assim, a gente tem pessoal da região dos lagos que vem participar. Eu criei algumas pranchas adaptadas com crianças que têm problema de locomoção, elas ficam sentadas na cadeira ali com cinto de Uhum. segurança. Então tem a guarda-vida junto também. Então dá essa oportunidade delas curtirem a onda, aproveitarem ali também. Então realmente, o surf é para todos, desde que seja feito com segurança. Exatamente. uma coisa importante só pra frisar que você não tem uma escolinha de surf, né, Fio? É uma clínica de surf, são duas coisas diferentes, né? Quem Exatamente. estiver Um participando, programa de assistindo a imersão, gente, né? né? Eu apoio as escolinhas de surf aqui Uhum. da Praia de Jeribá. Então, às vezes as pessoas me mandam mensagem, é muito comum. Fio, eu queria fazer aula em Jeribá, tô indo passar o final de semana. Então, eu tenho um grupo, né, em que eu tô sempre ali passando os contatos das pessoas, né, certas aqui da região. E são exatamente as pessoas que são contratadas durante as minhas clínicas para participarem como professores do projeto. Uhum. Então, assim, eu estou de portas abertas, qualquer dúvida que as pessoas tenham, eu gosto dessa relação com o público, sabe? De me mandar mensagem, sou eu pessoalmente que respondo. Tá vindo para Búzios ou qualquer lugar do Brasil, quer surfar, manda mensagem, tira dúvida, equipamentos, eu também produzo minhas próprias pranchas, né? A gente está aí já com 600 pranchas produzidas desde 2019 e é sempre a ideia é ter uma prancha específica para a pessoa quando ela encomenda uma prancha, Uhum. identificar qual tipo de onda a pessoa vai surfar, peso, altura, porque ter o equipamento ideal é fundamental para a pessoa poder estar dentro da água e se divertir. E o surf, ele é possível pra qualquer corpo. Qualquer corpo, você tem um equipamento que vai te ajudar de acordo com a sua, seu biotipo, no caso, Uhum. né? Inclusive, sua condição também
Por exemplo, eu acabei de dar aula agora no Havaí uma semana atrás para uma senhora de 70 anos. Ai, Então, ela nunca tinha surfado na vida e ela, não, eu faço patinação artística. Eu falei, não, então você já tem um equilíbrio, vamos para Sim. dentro da água. Eu expliquei para ela tudo que ela precisava saber e ela se divertiu pra caramba. Então não tem um limite de idade, né? Tem um exemplo do Old Chapman, que é um lendário shaper, né, do Havaí, e até hoje ele surfa sunset sem strap, ele bota um pé de pato aqui na bermuda dele, ondas gigantes, sei lá, 8, 10 pés, o cara tá dentro d'água surfando com 86 anos. nossa, Então você fala, caraca, eu como? quero chegar na cidade dessa forma. E então acho que o surf tem essa capacidade, né? Se você se conhece, você conhece o oceano, você vai poder fazer aquilo com muita segurança, com uma longevidade muito longa. Você não tem muito impacto no surf, né? Eu tive um exemplo pessoal de cura, inclusive. No final de 2023, eu descobri um câncer, enquanto eu estava no Havaí. E aí, meus médicos lá falaram, ó, a gente não sabe o que você tem, mas aqui, nosso sistema de saúde, ele é muito lento. Você vai demorar de 6 meses a 1 ano para saber o que você tem. Eu falei, ó, tenho meu plano de saúde no Brasil. Você acha que vale a pena eu ir para o Brasil ver isso? Aí ele falou, ó, o Brasil tá 20 anos à frente da nossa medicina. Nossa. Falei, pô, calma aí, a gente Coisa é país boa de ouvir. terceiro mundo, Coisa vocês boa são ouvir país isso, de né? primeiro mundo. Ele falou, As pessoas se surpreendem com isso. É, ele falou, mas o Brasil, ele tem uma medicina preventiva. E É. aqui nos Estados Unidos não tem. ela é curativa. Exatamente. Então, eles esperam você ficar ali no fundo do poço para começar a tratar essa doença. Enquanto no Brasil, a gente tem essa... Então, eu cheguei no Brasil, em uma semana eu já sabia o que eu tinha, em 10 dias eu estava começando a quimioterapia. Então, foi fundamental para o meu tratamento ter sido resolvido antes, né? Eu já estava com um linfoma, com uma bola de 15 centímetros aqui. Estava me atrapalhando a me alimentar. Enfim, na hora de deitar na prancha, sentia muito incômodo. E eu ia fazer, já estava tudo planejado, no final do ciclo de 6 meses de quimioterapia, fazer o transplante de medula. Perguntei para minha médica, eu falei, cara, eu faço o que for necessário, mas por favor, não fala que eu não posso surfar, Não posso porque surfar. é a minha Não terapia. dá. Ela falou, não, pelo contrário, o surf vai te ajudar muito a abrir o seu apetite, porque você vai ficar com fome depois de fazer exercício, ajudar o teu próprio corpo a lidar com a quimioterapia, que são remédios muito fortes. Então, tudo isso vai ser importante para a sua cura. Aí eu, pô, graças a Deus. Aí eu fazia Búzios, Rio para quimioterapia, voltava para cá no mesmo dia, porque quando você sai do hospital, você está cheio de remédio, que está ali contrabalanceando, você sai bem. No dia seguinte é que você sente. Você fica a primeira semana ali destruído, né? Só que eu estava em Búzios, então Você passou esse período em acordava, Búzios. eu ia meio que rastejando até a praia. E Tô quando em eu olhava o Búzios. mar, nossa, que lugar maravilhoso. Ia com a minha filha para a água. Eu peguei as crianças da praia que estão sempre ali envolvidas com surf. E isso é importante porque, né, tira elas do tempo ocioso de fazer Com coisas certeza. erradas. Comecei a treinar essas crianças todo dia. Peguei o Ben, que está hoje dando esse exemplo aí de superação no wingfoil. Na época ele ainda não estava no wingfoil. Eu falei, bem, vamos lá. E quero que você ajude eles a treinar. Um vai estar ajudando o outro. A gente fazia competições diárias ali, botava a criançada para remar, para correr na praia. Então, aquilo para mim era como se eu estivesse voltando a ser jovem. Eu estava vendo neles o que eu era quando eu era jovem, né? E muito mais, aqui eu gostaria de ter tido como oportunidade, porque o surf hoje em dia cresceu num nível muito maior do que era na época, né? E isso foi me fazendo tão bem que eu fui passando de uma forma leve pelo tratamento. Eu acabei optando por não divulgar o que estava acontecendo na época, porque inicialmente alguns amigos ficavam muito abalados e aquilo me deixava abalado, porque apesar de eu estar bem mentalmente, né, a reação dos outros às vezes pode, né? A gente fica preocupado com a outra pessoa que tá preocupado com a gente, né? Pô, será que eu tô morrendo? Porque ela tá desse Quem tá jeito, me né? olhando assim, não tá me sentindo tão bem. E então a gente acabou optando ficar isso fechado na família. E quando eu cheguei para fazer, eu estava preparado para ficar 2 meses no hospital ali, porque quando você faz transplante de medula é como se fosse um recém-nascido. Você não tem mais. Tem que tomar todas as vacinas de novo, você não tem imunidade nenhuma no seu corpo. Você tem que ficar 2 meses no hospital, depois mais um processo de mais 4 meses em casa, super demorado. Já tinha planejado a vida de parar naqueles 6 meses. Quando eu cheguei no hospital para fazer os exames, a médica falou assim: cara, o milagre aconteceu, você tá curado. Você não precisa mais fazer, já está no processo de remissão.
A partir de agora, você vai continuar por mais 2 anos de imunoterapia, que é o que eu tenho feito ainda até meio do ano que vem. Mas, graças a Deus, curado, já não tenho mais aquele linfoma de 15 centímetros, desapareceu, não existe mais. E o processo todo foi muito importante, o esporte na minha vida, porque através da competição, principalmente, eu aprendi que às vezes você acorda num dia frio, ondas ruins, ainda mais depois que eu tô casado com família, você olha pro lado, você quer estar, às vezes, né, ali abraçadinho, no calorzinho do edredom, mas quando você tem o foco da competição, no meu caso, meu foco sempre foi o Tem que título levantar mundial, aí. né? Eu conquistei 3 títulos mundiais, muito dedicação. Eu apliquei aquilo pro meu tratamento. Uhum. Pô, eu quero ir daqui, pegar a estrada, ir até o Rio, fazer a quimioterapia, que eu sei que eu vou ter que voltar e vou ficar uma semana destruído. Não quero. Mas Mas eu eu vou ficar tenho. pensando nisso? Também não vou. O que eu quero mais do que isso é ficar curado e poder ter a oportunidade de ver minha filha crescer, né? Ter essa oportunidade de estar com a família. E isso foi o meu foco. E hoje em dia eu me sinto mais seguro, inclusive em entrevistas, porque eu sempre me questionei. As pessoas falavam assim: pô, você é um exemplo, você tem que dar entrevista, falar da sua história de superação como atleta, fui campeão mundial com prancha emprestada. Enfim, tem várias histórias da minha carreira que são realmente interessantes. Mas eu sempre ficava pensando, cara, né, será Não que alguém quer parece ser tão. campeão mundial? Né? Não parece Pois tão é, às grande. vezes parece pra você, parece que não é uma coisa tão grande. Muito Tipo grande. assim, eu ficava meio, pô, eu sou campeão mundial, mas era o meu sonho, não quer dizer que seja do outro. É. Mas quando você fala de uma doença, né, que é tão comum hoje na sociedade, Ainda mais você esse conhece tipo de. alguém que já teve isso na família. Então, aí eu comecei a me ver como uma oportunidade de ser um exemplo de superação. Uhum. Então, usar o esporte como esse exemplo, porque foi realmente o que me deu o foco, né, me deu a dedicação, e a doença mesmo, enfrentar de frente, não ter medo, acreditar na medicina, acreditar nos médicos, sabe? Porque É o combo, né? É porque a gente não tem ainda uma pesquisas específicas, né, que consigam comprovar como a mente da gente ajuda o corpo a se curar, né? Porque às vezes a pessoa tem uma doença, tem um câncer, e conforme ela também se coloca diante disso, ela ajuda na recuperação, porque é como você falou, é um milagre, né? Assim, uhum, diante da medicina não teria como, teria que fazer, mas foi. Foi o E eu Mar de acho que é Búzios legal também, ele né? como. seria, É, O exemplo dele é bacana também, porque ele, assim, às vezes a pessoa pensa, pô, mas a pessoa tem um olhar fatalista quando recebe uma porque doença. comigo Porque comigo aí percebe, pô, um atleta, uma pessoa pode ser qualquer um, pode ser qualquer né? um. Pode acontecer com qualquer qualquer um. um, e o determinante é como você vai lidar com isso, né? Uhum, E é importante trazer isso para discussão, né? A questão do esporte e a questão da nossa saúde no Brasil também, como ela é vanguardista, né? É, Porque porque a a gente gente. tem mania É, de depreciar o nosso um país, né? complexo de uhum. vira-lata, né? Como muitos Talvez. dizem, né? Mas assim, ver essa superação é uma. A gente estava aqui, né? A gente fala bastante no podcast, a gente tá bem silencioso de Não, novo, é porque a porque história é a legal de história é poder muito boa. escutar e É prestar porque a gente atenção, acompanha, né? né? Porque a gente acompanha, faz muitas matérias na prensa sobre o seu trabalho, Sim, mas parece que você está sempre É, cobrindo sempre, claro. muito sempre, legal, sempre, agradeço sempre. muito. Um Porque, abraço pra Mércia também, sua assessora, que a gente sim, Que tá sempre tá sempre mantendo a gente informado. sempre mandando aham, material, e sempre me fala, me dá uma força. Eu falo, lógico, é só mandar, porque a gente é entusiasta, né? A Que a prensa gente. começou com esse objetivo também, de mostrar Isso. outras histórias que não fossem sempre as mesmas histórias do jornalismo, geralmente praticado no interior, que é sempre os fatos do dia a dia, né? Que uhum, é ali Ou também polícia e tal. Não que não tenha, é, essas são é importantes também. importante, uhum. Mas a mas gente tinha sempre o objetivo de que o jornal iria também tratar de temas assim, que dessem um pouco mais de uma coisa um pouco fora da curva para as pessoas. Então, poder falar de um campeão, de alguém que tá no esporte, com essa atuação como a sua, pra gente é muito é um importante. espaço que é sempre relevante. E assim, você mesmo agora assim, fora desse circuito competitivo, você continua sendo norte para a galera mais jovem, né? Eu imagino como que deve ser ali na praia, né? Você tá ali com o campeão, 3 vezes você foi campeão, né? Vou Eu pegar onda imagino que os com mais fio. jovens ficam com o olho brilhando, né? O Eu nosso filho do imagino. meio tá inventando agora de Tá arrumou uma ensaiando, prancha tá velha e ensaiando. tal. E aí entrou no mar, falei justamente isso, falei, ó, respeita o mar e tal, né? E, poxa, olha o que a gente tem na cidade, né? Assim, Búzios tem essa capacidade de reunir pessoas grandes como você, né? Então, acaba sendo um espelho para quem também quer ir por esse caminho, né? Eu fui meio que forçado a me afastar do circuito mundial pelo É, tratamento.
Mas eu nunca deixei de lado o meu sonho de estar ali. Eu tô tendo a oportunidade agora. Logo que eu sair daqui, eu vou pro Havaí de volta, em janeiro. E na sequência já vou para Filipinas. Então vai ser o 35º país que eu tô tendo a oportunidade de conhecer através do surf. Eu não consigo imaginar outra carreira que eu tivesse Com escolhido na vida certeza, que me desse a oportunidade de viajar conhecer tanto, Viajar conhecer tanto. tantas tantas culturas culturas, diferentes. tantos países. E eu tive logo no meio do meu tratamento ali, um pouquinho antes de ter a remissão, tive alguns grandes resultados. Fui vice-campeão no evento lá de Niterói, né? O shootout lá de Niterói, o Tunnel Crew. Eu fui campeão em Saquarema, agora, logo no início, quando eu soube já da remissão, em março, no Saquarema, no Rema Saquarema Festival, que era um evento da WSL de divisão de acesso para a primeira divisão novamente. E eu nem pretendia participar do evento que foi na semana seguinte, em Maresias, mas como eu estava tão perto da classificação para a primeira divisão de novo, mesmo sem ter tido né, o foco total, porque nem dava, mas eu acabei indo para lá e por causa de 2 décimos eu não me classifiquei para a primeira divisão. E agora eu ainda não estou no foco do circuito mundial, porém meu foco vai ser a partir de 2027, né, quando eu tiver acabado a remissão e já tiver um pouco... Por que acontece? O tratamento de imunoterapia, ele, apesar de ele ser mais leve do que a quimioterapia, eu chego ali nos 60% da minha capacidade. E aí faço a imunoterapia, cai para 40, 30. E aí eu vou a cada 2 meses, né? Então eu vou, subo. Agora, por exemplo, eu estou no meu auge novamente. Só que eu vou fazer a imunoterapia na semana que vem. Então vou sentir de novo e já vou logo na sequência para as Filipinas. A minha intenção de estar indo para Filipinas além de, né, fazer o que eu amo fazer, e eu acho que é isso que me mantém ali sempre motivado, é uma oportunidade também que o primeiro e o segundo colocados já vão ser classificados automaticamente para a primeira divisão desse ano. Então vai que eu chego lá e Sim, acontece, claro, né? Eu não tô botando... E tem essa vantagem de eu também não estar com a pressão que normalmente o competidor tem, né? Nossa, se eu contar histórias loucas de, pô, ter que pegar dinheiro emprestado para competir no Mundial, tá chegando no Mundial sem prancha. Então, o atleta, de uma maneira geral, passa por essas situações, né? Dificuldade de patrocinadores, de apoio, de incentivo. Pessoas que acreditem, né? Pessoas que acreditam, imprensa como vocês, que dão um retorno ali e ajudam de alguma forma, né? A divulgar o trabalho individual de cada atleta. Então, é muito difícil a gente conseguir essas oportunidades, né? E eu pretendo, assim, como atleta, me manter ativo. Pretendo voltar para a primeira divisão no Mundial e, quem sabe, conquistar o meu 4º título mundial, tendo agora como esse exemplo após a superação do câncer. Eu acho que isso seria uma coisa muito legal. E o surf é um esporte que não tem assim, como futebol, 35 anos, o cara tem que começar a se aposentar. O surf não, é diferente, né? Você pode... Você viu o exemplo do Kelly Slater, né? Com 50 anos verdade. aí, volta e meia participando de eventos. Pois é. E acho que, assim, acontece com o surf com mais experiência, você entende melhor sobre escolhas de onda, posicionamento, e aí você disputa com a nova geração que tem mais virilidade ali, pega uma quantidade maior de ondas. Então, a gente acaba tendo a vantagem da escolha das ondas. Então, agora no Havaí, acabei de fazer uma final com grandes nomes do esporte mundial, um dos eventos mais tradicionais lá. Há 46 anos de evento acontecendo anualmente. E nesse evento, era uma bateria atrás da outra. Como eu falei, estou 60% da minha capacidade. Mas o que eu fazia era pegar 2 ondas por bateria. E você não tem um limite de quantidade de ondas. Escolher bem escolhido. Exatamente, mas as 2 melhores ondas surfadas são as que vão entrar para o somatório. Você ia direto escolher 2, então espera mais 2 então eu já tinha ali o conhecimento do lugar, então eu sabia em quanto tempo vinha a série, a direção certinha da onda, que ia ser a melhor formação. Então, na final, eu peguei a melhor onda da final. E aí, quando eu fui pegar a minha segunda onda, eu tirei um 6, uma média, uma nota média, que não foi tão boa. E aí, no finalzinho da bateria, eu ainda cheguei a pegar a onda que era a melhor onda da bateria, de novo. Mas no meio, eu já estava com câmera, já estava cansado, meu corpo já estava ali pedindo arrego e eu acabei não tendo um bom desempenho. Mas o bacana disso é que você tem um foco de dia após dia, né? Sim. O foco principal tá lá em 2027, mas enquanto isso você vai como se estivesse se preparando para ir mais com uma expectativa no limite, assim, sabendo até onde você... Com uma compreensão dos seus limites nesse momento, do que você pode fazer, mas sempre progredindo para
Pra avançar além desse momento de turbulência que você tá passando aí, né? Eu tenho um planejamento sempre de 3 a 5 anos da minha vida. A gente tá sempre ali, eu e minha família, né? Com a Julie, a Coral e a Rafa. A minha mais velha agora, né, ela tinha o limite até os 17 anos para tirar o green card junto com a gente. Uhum. Ela optou por estar aqui no Brasil, escola, amigos, né? Toda aquela Claro. história. E agora que ela fez 18 anos, quando ela fez 17, filha, agora é a oportunidade. Quer ficar aqui, quer ter a oportunidade de ir para lá e né, você vai poder escolher ficar aqui, lá ou lá e aqui. E aí ela, não, eu quero ir para o Havaí contigo também. E a gente aplicou para ela. A gente está nesse processo esperando, mas enquanto isso, ela pegou isso de mim, desse foco. Então, ela está na faculdade federal, está fazendo, como é que é o negócio de empresa? Administração. Não é administração, para produção, engenharia de produção. Engenharia de produção. Nada a ver o que eu falei. Não, porque eu também falei empresa, né? Então, e ela acabou de passar, né, o primeiro ano agora, só nota 10, Sim, 10, maravilha. 8, tipo assim, muito melhor do que eu. Eu tenho dislexia, então a minha infância foi muito sofrida na escola, o surf acabou sendo o foco. O esporte sempre ajuda muito, né? Na Exatamente. neurodivergência. Autoestima, principalmente, também. Não, na neurodivergência mesmo, né? E aí ela tava sempre me questionando, falou, pai, mas e aí? Eu vou pro Havaí e aí o que eu vou estudar? Não, filho, o estudo vai ser pro resto da tua vida. Não... Você tranca a sua faculdade aqui, você tá mantendo seu cérebro ativo, vai estar fazendo um monte de coisa, quando você chegar lá, você não vai começar do zero. Conhecimento não ocupa espaço. Não ocupa espaço. Exatamente. Sempre como alguém me falou, que é um vaso que nunca tá cheio, né? Tá sempre pode estar colocando mais coisas. Não tem diferença. Isso aí. A gente tem que citar aqui a piscina de ondas, né? Que tá em algum momento eu ia perguntar o que o Phil achava da piscina, dessa novidade. Porque quando lançou a ideia da piscina de ondas, muita gente confundiu achando que era uma praia pra gente... Pra competir com a praia. Não, para as pessoas irem lá tomar banho de praia numa praia artificial. Não, é pra competição, é pra surf, né? Se a gente estiver enganado, pode dizer, mas posiciona Búzios no eixo mundial do surf profissional de alto rendimento, né? Não é isso? Mas o que você pensa sobre isso? Bom, piscina de onda tá tendo um boom no mundo de piscinas de ondas, né? Muita gente me questiona, falou, pô, mas isso é bom pro surf? Uhum. Eu acho excelente pro surf. Obviamente nunca vai substituir o oceano. Não. Agora são duas coisas diferentes. O oceano você não escolhe a onda que você vai surfar. Você não consegue definir o tipo de onda que você vai surfar. Nem como ela vai vir. Nem como ela vai vir. Então, para você treinar manobras específicas, é impossível. Né? Você tem que ficar ali pegando 100 ondas para treinar uma manobra 3, 4 vezes, que é entre essas 100 ondas vai ser a oportunidade que você vai ter. Uhum. Agora, se você pegar 100 ondas na piscina de onda e escolher a mesma onda, você vai ter a oportunidade de treinar a mesma manobra no mesmo lugar. Então, isso está dando um salto quântico em manobras. Você vê a nova geração aí fazendo isso que eles têm feito no circuito mundial, com certeza está relacionado diretamente aos treinamentos em piscinas de onda. Uhum. Então, o reflexo disso no mar vai ser absurdo, né? Então, eu venho acompanhando esse desenvolvimento já há bastante tempo. A China vem desenvolvendo bastante coisa. Eles, há 15 anos atrás, começaram a investir quando souberam que o surf ia entrar como esporte olímpico. E agora, semana passada, a gente teve o primeiro chinês ganhando uma etapa da WSL, coisa que a gente nunca imaginou há 15 anos atrás. A capacidade de treinar numa piscina de onda. Cara, foi incrível, porque assim, eles têm altas ondas lá, tá? A gente teve 10 anos de circuito mundial em Hainan, que é eles chamam da ilha, o Havaí da China. Então é bem super tropical, é maravilhoso o lugar. Apesar de não ter bicho, porque comeram tudo já. Muito doido. Comem de tudo, né? Eu tava surfando, eu vi um negócio humano assim, nossa, uma baleia. O cara falou, não, isso é dinamite. Eles pescam com dinamite. Nossa. Taca dinamite no mar e os peixes morrem lá. Pra você ver como é que o mundo não é igual. Ele evolui num lugar, mas no outro ainda tá evoluindo devagar. É assustador. Por que não tem passarinho? Porque o ovo é iguaria. Então come os ovos todos e não nasce passarinho. China é complexo. É doideira. Mas, enfim, e as ondas muito legais. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram os 5 mil melhores atletas do país que não eram olímpicos, estavam ali tipo assim, os top 3 viram olímpicos, né? Aí, até o top 10 ali. Aí, pega os 1.000 melhores da natação, 1.000 melhores da ginástica olímpica, 1.000 melhores do skate, 1.000 melhores... E aí, fizeram um resort gigante na frente desse pico e botaram lá os 5 mil para treinar. Hoje em dia eles têm 100. Os 5 mil eles foram tirando. Esse a China mais... Cara, é impressionante. Ela é imbatível nessa parte de recrutar mesmo, né? E selecionar também. Eu falei recrutar porque eles têm um sistema quase militar mesmo, né? De pegar os caras, foram tirar. E estão lá, estão disputando agora, isso né? Aí.
E aí eles estão nesse desenvolvimento e eu acho que a piscina vai ser mais ou menos por aí. Assim, eu acho que para o turismo de Búzios vai ser maravilhoso, né? Porque a gente vai estar trazendo um turismo legal, que não é aquele que vem com um monte de isopor, cheio de coisa dentro, comida, vai embora, deixa um monte de papel na areia, Deixa não o lixo. trouxe um centavo para a cidade. O cara tem que agendar o dia dele. O cara, né, ele compra, agenda pra vir naquele ano, daquele dia do ano ele vai vir, então ele vai ficar com a Isso, família sim. dele, vai se E hospedar ele não vai aqui. passar o dia inteiro lá na Não, piscina, ele não, vai, claro. vai usar a Vai piscina usar meia hora e vai vir É, pra praia de Jeribá, sim. vai vir passear na cidade de Búzios, É um- consumir E ele não vem, restaurante. sozinho. Exatamente, É, vai vir a família inteira. é. Então, acho que esse é o turismo legal do esporte, que a gente tem um potencial gigante na cidade, né? Uhum. Tanto, como eu já falei antes, no surf, kitesurf, o Indy. A gente tem uma cidade preparada para isso, né? Para os esportes náuticos, para o esporte Uhum. no geral, né? Porque a gente viu um boom também de ciclismo, do pessoal, o próprio Xterra, né? Não, e Sim. nesse caso Que- específico é o que o Phil tá falando, assim, o que falou da China. A gente não tá só contando com o que a O que a natureza nos cidade deu. dá. Tá? A gente tá ainda incrementando, se colocando assim, na vanguarda do mundo em relação ao esporte e, consequentemente, ao turismo também. É uma Uhum. coisa assim que eu acho que E é eu uma considero, piscina, se eu não me engano, é a primeira do Brasil? né, com essa tecnologia, É a Com essa primeira. tecnologia com essa específica. tecnologia Vai ser uma específica, das ondas mais longas, né, do Mais Brasil. longas, Eu é. acho. é uma das ondas mais longas do mundo, né? Do É. hemisfério sul, Ela alguma coisa tá assim. para ser inaugurada. Vai ser ano que vem já, tá Ano todo que vem, foi vapor, né? A muito qualquer rápido, momento. é. Acho que a correria para que no Mundial, ali, numa etapa do Mundial já esteja funcionando aqui em Búzios. Eu acho que é isso. É. Não tenho certeza, mas É, depois a gente bom pra pode gente apurar. depois pode falar só sobre a Só piscina, sobre porque é piscina. muito bacana, né? O surf Uhum. é uma coisa muito buziana, né? E é interessante porque normalmente no mar a gente tem água salgada e na piscina a água é doce. É doce. Então já começa aí a diferença de equipamentos. Eu tive a primeira escolinha de surf do Brasil foi no Rio Quente Resort, lá em Goiânia, Uhum. em 2008, quando eu fui campeão mundial em 2007, pela segunda vez. Em 2008 a gente começou essa escolinha de surf. Mas era outro tipo de onda, era uma espuminha e era feito para a galera de Goiânia que não Uhum. conhece o mar e quer ficar em pé na prancha, Uhum. então era um equipamento específico. Mas lá eu já comecei nesse desenvolvimento a entender que a densidade da água do mar é diferente justamente pelo sal. Sim. Uhum. E lá ainda tinha a questão que a água era quente, então flutuava menos ainda o equipamento. Então hoje em dia a gente já sabe que os equipamentos que a gente usa na piscina são totalmente diferentes dos Diferente do equipamentos mar. que a gente usa no mar. Uhum. Então já tem uma questão a mais aí para se desenvolver no esporte, que é positivo para o esporte E também. na hora da né? formação da onda, a posição, a corrente acaba sendo diferente da forma que vem no mar e que vem pela piscina, né? Tudo muda um pouquinho, com sim. certeza. Mas já é aquela história, na piscina vem sempre igual. Então você errou a primeira, errou a segunda, errou a terceira, na quarta já O grande entendeu. foco mesmo E ela já é pra vem. servir como treinamento, né? Treinamento. De repetição, né? Repetição. Que não é uma coisa que você falou, não dá pra você fazer isso no mar, porque no mar cada hora a onda vai vir de um jeito. Aí o cara, pô, eu quero ir pra Búzios. Aí, esse final de semana agora, por exemplo, tava chovendo. Então, o mar é assim, você vai pra Búzios, mas às vezes não tem onda. A gente Você tem chega lá, não tem Tá uma na onda. ressaca, A não gente tem na nada. prensa tem uma história curiosa. Uma vez rolou um tufão em algum lugar, não sei o que, uma coisa assim. E a gente noticiou que ia dar onda de Ah, 3 verdade. metros pra cima na região toda, Búzios. E era assim, porque tinha acontecido algum, não me lembro mais que fenômeno natural aconteceu, mas foi um. A gente não deu conta de responder tanto surfista ligando pro Perguntando se jornal era verdade. e querendo saber se era verdade, porque ela tava se organizando pra vir pra cá, pra correr. Mas era gente de tudo quanto é lugar que você pode imaginar querendo saber se era verdade, porque tinha um espaço de uns 2 dias pra isso acontecer. Não dava tempo do cara que tava mais longe se organizar, pegar um avião, sei lá, vir de carro. Porque E é foi aquilo uma que o Phil loucura falou com no aquilo. começo, né? O surfista, ele se comunica um com o Aham. outro, né? Se encontrou um pico, tem um que tá aqui, tá aqui. É, Tem um que você sempre fala que tem uma laje. Aqui eu em ia Búzios, perguntar né? eu ia nem perguntar isso pro sei. Phil também, se ele conhece essa laje que não parece que é meio top secret, ninguém gosta muito de contar, que fica ali perto da Praia da Rasa. Ali. Ó, tem várias Ah, é? questões no surf que são não se pode os falar. segredos, né? Lá no Havaí mesmo, por exemplo, tem os sites de previsão de onda. Tem alguns lugares que o mar vai estar sempre ruim quando tá bom. Ah. Você vê que tá ruim, pode ir que vai estar Pode bom. ir. É verdade. Então isso aí é no mundo inteiro. Porque o surfista tem muito isso, né? A conexão com a natureza. Uhum. E aí quando o negócio fica muito popularizado, acaba que, pô, muita gente aí sempre tem um outro que não respeita. E os locais estão ali todo dia, são os responsáveis por cuidar da praia. Dificilmente você vai ver um local chegando e deixando lá lixo não na vai. areia. É muito Pelo mais fácil você ver contrário. ele sair tirando saco sim, plástico sim. que tava boiando na água. Então, o local é muito importante dele ser respeitado, né? Uhum. E às vezes o cara tá começando a surfar, ainda não conhece muito da filosofia do surf e acaba criando algumas confusões nesse sentido.
Mas acho que é mais ou menos isso. A galera quer um pouco dessa, né, de aproveitar. O Havaí tem muito disso, né? O Havaí dá onda 6 meses do ano. Então, 6 meses do ano não tem nada. No North Shore, você chega lá, é igual uma piscina. Não tem uma onda. E aí os havaianos ficam lá mergulhando, fazendo caça submarina, velejando. Quando vem onda, vem gente do mundo inteiro. É uma invasão. Então, é uma invasão. Então, se eles não criassem uma regra ali, ó, É. nós somos os locais, a gente vai escolher as ondas, e aí o que sobrar vocês surfam. Porque Bom. eles não iam conseguir surfar, entendeu? Porque vem realmente gente do mundo inteiro. Então, eu acho que é assim, é chato, pô, vai chegar num lugar, tem localismo e tal. Eu nunca tive problema de localismo em lugar nenhum no mundo. Uhum. Mas porque eu aprendi como lidar com essas situações. Eu sempre chego quietinho, deixando a galera surfar, observando quem são os locais, sabe? Pegando onda que sobra. E aí, como eu acabo me destacando no meu estilo de surf, os locais falam, caraca, eles começam a querer que eu pegue as ondas boas. Sabe? Pô, Pra poder, eu quero ver. ter uma referência do que dá pra fazer. Às vezes a gente traz manobras que eles locais não tinham imaginado que eram possíveis ali, né? Então, mas assim, é tudo o jeito que a gente chega, né? Aquela primeira geração do surf brasileiro abriu um caminho lá no Havaí, assim, pra vocês hoje chegar lá. Com certeza. Não só a geração do surf, mas a geração do jiu-jitsu também, né? Que era conectado. O surf e o jiu-jitsu tem uma conexão muito grande, né? Comecei a treinar muito criança, então o Renan Pitangui, essa galera que ia lá e pô, dropava pipeline, zonas gigantes, e tinha muitas confusões. O Havaiano é meio tribal, assim, sabe? Tem um negócio meio... E antigamente tinha muitas essas questões aqui no Brasil do jiu-jitsu, era uma loucura, né? Tinha era briga, bem violento. era violento e tal. Hoje em dia virou uma coisa muito mais profissional. Mas o brasileiro e o havaiano se conectam muito nessa questão cultural, né? Então, antigamente tinha essas questões lá de chegar o brasileiro batia de frente, os havaianos já começavam a respeitar. E os dos outros lugares do mundo já botavam o rabinho entre as pernas. Brasileiro. Exatamente. Então, acho que isso acabou abrindo um pouco as portas, com certeza. Sim. E levou o jiu-jitsu para lá. Hoje em dia, né, o Helson, principalmente, é um dos maiores nomes do jiu-jitsu lá no Havaí. A Coral já tá treinando lá no Helson também. É legal que ela surfa, treina, sempre com os amiguinhos ali, a escola, tudo na mesma região. É uma gracinha mesmo. É uma graça. Eu ia te falar isso, porque eu percebo muito, não sei se eu tô errada, que o local do surf é um lugar de gentileza, né? Você não, pelo menos eu nunca vi aqui em Búzios, assim, essa coisa, você tá no mar, tem surfista, mas não tem problema entre o cara que tá mergulhando, o cara que tá pegando onda, todo mundo se respeita, não tem surfista cortando a onda do outro. Existem essas regras dentro d'água, né? Eventualmente vai ter Talvez uma confusão. seja a primeira coisa que você tem que aprender antes de entrar no mar, né? Exatamente, por isso que tem que ter na escolinha, porque as regras são justamente para você não ter, você não se colocar em risco. Essas regras do surf não é porque um cara chegou e inventou, é igual a regra de trânsito, né? Por que a faixa de pedestre não pode um carro chegar a atravessar? Você pode machucar alguém. Mesma coisa no surf, você tem a prioridade, o cara que vem onda mais de trás, o cara que tá na frente, se entrar na onda, você tá gerando um risco. Então, são regras que são importantes e na escolinha você vai aprender tudo isso no passo a passo. Costumo dizer que você aprender a surfar numa escolinha é igual você aprender a dirigir numa autoescola. Se você pegar um carro e sair dirigindo, beleza, você pode até conseguir. Mas a hora que você for fazer a prova, você vai ser reprovado, porque você vai estar passando marcha da forma errada. E aí, para você reaprender a fazer da forma correta... É muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, às vezes, a forma correta de você aprender a surfar não é a mais fácil, mas ela é a forma correta. E se você demorar um pouquinho mais para aprender do jeito certo, você vai fazer o resto da vida certo. Se você aprender do jeito que você pegou a prancha, saiu lugando, entrou na água, aprendeu do jeito errado, se virou... Vai se machucar. Cara, na hora de você realmente aprender, você vai ter que desaprender tudo que você aprendeu errado para fazer o negócio da forma certa. Então, isso tudo já desmotiva, desanima. Então, isso que é importante, ter alguém que realmente entenda do assunto para poder te guiar dentro d'água. Eu tenho certeza que você tá pensando a mesma coisa que eu. Depende. Que o campeão mundial tá dizendo pra gente justamente o contrário que a gente sempre ouviu. Que a gente falava, nosso filho queria surfar, dá uma prancha pra ele e bota dentro do mar. É verdade. Falei, cara, a gente eu falou, tava aqui pensando... mas é que alguém disse pra gente. Mais de uma pessoa falou isso. Gente. Não, é importante ele estar essa E aí conexão. ele arrumou uma prancha lá, uma prancha simples. Ele é adolescente, tá com 14 anos, então tá naquele 15, né? Ele tem também que tá querendo também tirar uma onda com a prancha debaixo do braço, né? Aí não falou assim, cara, pega a prancha, vai pra lá e dá o seu. Quando você mostrar que você tá indo, eu vou comprar uma prancha boa pra você. Mas na verdade a gente tá descobrindo aqui que é o contrário. Que é o contrário, né? Não, porque, por exemplo, se ele fizer uma hora de aula de surf e depois dele ter entendido um monte de coisa e ficar dentro d'água,
Show de bola, é isso aí. Aí que ele vai ganhando hora de voo. Mas assim, 1 hora de surf uma vez por semana, sabe? Durante um período, vai ser importante para ele entender a Sim. filosofia do surf, Exatamente. as coisas corretas. E aí, naturalmente, ele vai ficar dentro... Não é que ele não possa ficar sozinho dentro da água, Não, né? claro. Mas é que ele precisa de uma orientação para entender o que fazer dentro da água enquanto ele estiver sozinho. Você viu, a ignorância é uma coisa triste, né? Não, Você viu como é que é bom tem que ter aprender? conhecimento, Você já claro. sabe, né? Sábado, amanhã é sábado. Agora já não tem mais desculpa, vou ter que. A gente vai tá ter gravando que. na sexta, então sábado já sabe que você vai pagar uma aula de surf pro Daniel. Vambora, vamos Não, lá e- botar e- ele na água E amanhã. aí, vamos o comer, moleque é leva ele. talentoso. Não, e ele tá animado mesmo, assim, inclusive ontem eu cheguei, ele falou assim, nós íamos viajar, não viajamos, ele falou assim, nós não viajamos, você não vai me levar lá no Dido? O Dido, Sim, que é claro. um surfista Que é surfista. O Dido local é um aqui, dos primeiros famoso. surfistas daqui. Aí como ele é nosso Maravilhoso, amigo, eu é. falei, não, eu vou te levar ele lá, cara, mas não é assim também não. Vai devagar, que ele é assim. Ele. Vou dar a primeira aula pra ele de graça. Aí, Sim, caraca, aí, tchau, ó. honra, Comigo, Daniel. a gente já apresenta ele os professores ali de Vamos levar Jeribá. ele lá. E aí depois vocês conversam com os professores lá pra É, manter e esse... organiza, isso aí. Mas vai ser um prazer estar com ele amanhã lá na água, a gente pegar umas ondas juntos, Vamos levar. entender Aí, algumas viu, coisas viu? básicas. Agora sim, eu achei o máximo, porque a gente é muito estudioso. E aí falavam isso pra gente, falei, não sei se isso é verdade, como é que eu vou jogar dentro do mar assim? Mas você ficar Tem que parado fazer lá uma também escolinha. sozinho numa prancha, não vai aprender, né? Ficar sentado numa prancha sozinho, ninguém te dá uma dica, ninguém te Pois diz é. nada do que você tem que Eu fazer. tenho uma experiência muito boa que tem um projeto aqui da Belém, que é o Na Onda Delas, né? E aí eu fiz uma aula, a primeira aula que eu fiz, nunca tinha tido contato com nada, eu consegui ficar em cima da prancha, foi o máximo. Aquilo pra mim foi, assim, um divisor de águas e o que ela cria ali com as mulheres. Porque é isso, né? O surf é uma filosofia. A gente sempre fala, tem mulheres lá que nunca nem subiram na prancha, mas Mas tá a ali alegria na delas estarem ali filosofia. é enorme. É o que você falou da autoestima, né? É. Você tá ali. Eu sei porque E a eu Palominha, eu patrocinei muito tempo a Palominha, filha dela. Né? Aham. Palominha É uma graça super também. talentosa, surfa para caramba. Então você vê que é uma família que realmente é uma família ali, né? É, família do raiz surf. do surf, né? E a gente, a prensa tem muito essa pegada, né? Porque a gente tem ali um layout, né? Colorido, uma vibe boa. Então a gente, de novo, né? A gente tá sempre apoiando esse A gente tipo chegou a de... ter uma parceria com o nosso repórter surfista também, que era o Cutback, que era um blog que ele tinha montado. O Lucas a gente da sempre Eu me Assunção. lembro, eu participei algumas vezes do a gente Cutback. sempre, então, era um collab entre a prensa e ele com o blog dele. Ele tá em outras atividades agora, não deu continuidade, mas a gente sempre teve essa pegada de querer ter o surf dentro do jornal, sempre ter a ligação do jornal com o surf. A gente acha que é uma identidade, né? Com certeza. É uma identidade. Tem a Aisha, que tá no Mundial aí agora, Aisha Rato, o Callan também, irmão dela, que é super talentoso, o Sunny, né, que o pai é guarda-vidas também. Theo Freze. O Theo, que também, né, apresenta muito bem em Búzios. Então é um monte, né? A gente Uma tem vários afinidade. exemplos do quanto o surf é poderoso aqui na cidade. O que você destaca, além do Jeribá, você destaca quais praias da nossa região, assim, como um top pro surf? Um pico mesmo. Cara, é aquilo que eu te falei, né? Tem muita opção. E aqui, Cabo Frio, Arraial, é tudo muito pertinho, né? Então, é difícil eu falar uma praia específica, porque isso depende muito da condição de swell. A gente tem aqui, eventualmente, para iniciantes, a Praia Rasa é um exemplo, né? Que tem altas ondinhas ali, Você nem principalmente... imagina que a Praia Rasa, de repente, é pra pegar onda. Se você pegar ali a ondulação de leste, quando vira para sudoeste, fica terral perfeito, onda pequenininha. Ali antes do canal ou depois do canal? Logo que você chega ali em Búzios, ali você vai pegar a direita, sabe? Você chegou na praia, que vem naquele ratão ali. Sim, na Praia da Rasa mesmo. Na Antigamente a Praia do Onda. Né? Isso, Praia do Onda. Isso aí. Isso aí. Aí você for lá para o Namar ali, também tem altas ondas ali, mas naquela área ali, vai subindo lá para aquela região. Peró dá altas ondas também, quando o sol tá grande, tem uma ondulação certinha ali que entra entre as ilhas. Enfim, tem várias condições aqui na região. É Cabo Frio, Arraial, então nem se fala. Tem várias ondas também. Então, você tendo ali um transporte, saindo daqui, você vai pegar onda todo dia. Uma onda perfeita. Não tem desculpa. Então, aquela lenda de que fala que Jeribá não é um local, assim, não é uma grande praia para surf, não é verdade. Não é. Não é verdade. Não é. É isso, cara. Assim, você vai pegar um Jeribá perfeito, sei lá, de 365 dias do ano, vai pegar 20 dias de ondas perfeitas. Mas se você for para o Havaí, Pipeline, que é o maior exemplo do mundo, 6 meses do ano não dá nem onda. Então tá na isso. vantagem. O surf é a frequência, né? Todo dia você vai ter alguma coisa para aprender. Diferente de você ir para um escritório que você vai estar todo dia ali vendo o mesmo visual, você surfar todo dia no mesmo lugar,
a maré vai estar diferente, a bancada vai estar diferente, ondulação, corrente, tudo muda. Então se torna um lugar. A minha dislexia, o surf me conectou por isso, porque eu não conseguia. A repetição para mim, escola, coisas que eu tenho que ficar ali. A rotina para mim é muito difícil. Uhum. Então, quando eu tenho uma rotina de coisas que eu sei que é sempre diferente. Elas são iguais, mas são diferentes. Exatamente. É no mesmo dia, na mesma hora, mas é diferente. Muda o equipamento, muda a quilha, muda. Né, tudo muda. Então, isso me motiva a estar ali querendo viver aquela experiência, né? Querendo estar ali, porque eu tenho a questão do hiperfoco, né? Quando eu gosto de alguma coisa, eu foco naquilo Vai até o final. e vai. Então, conversar com vocês sobre assunto que eu gosto é mole. Agora, me bota pra conversar sobre assunto que eu não sei muito, eu fico viajando. Esqueço. A gente sabe como é que é. A gente reconhece. Eu digo que todo jornalista é meio A gente fica um pouco também perdido em outros temas também. É verdade. Qual é a sua frase de sempre? O tempo é um carrasco às vezes, né? A gente o papo tá bacana, mas vai caminhando pro final. A gente tem que começar já aí fazendo algumas perguntas finais e finalizando. É só dizer que foi assim, uma hora incrível, assim, uma história de superação. Eu me emociono muito com a sua história sempre, porque eu acompanhei, né? Conversando com a Mércia, quando ela me disse que você também falou depois, né? A gente noticiou. Falou quando já tava tudo bem, quando ficou, soube, né? E a gente acompanha e tal, e somos entusiastas assim, da sua carreira, de você em Búzios. De você ter escolhido Búzios. Exatamente. Tá aqui Te agradecer por tirar seu tempo aqui no final do ano para vir aqui conversar com a gente, uma honra pra gente. Nossa, para mim é um prazer enorme, sempre que tem uma relação com o surf e poder incentivar as pessoas a viverem a saúde, viverem, né, terem o prazer de viver. Eu acho que o prazer de viver é uma coisa muito legal. E aprendi isso através do surf. Então, agradeço muito vocês, né, por dar essa oportunidade, não só a mim como atleta, mas eu acompanho sempre as matérias de vocês de outros esportes, de outros atletas da cidade também. Pode ter certeza que vocês estão fazendo um trabalho que ajuda muita gente e sou muito grato. A gente que agradece. A gente agradece, com certeza. Não, só se faltou perguntar alguma coisa que ele gostaria de falar, alguma coisa que tenha faltado, mas não acho que não. Se faltou, vai ter que voltar. Já é uma desculpa pra voltar de novo. Pra você que tá aí ouvindo a gente, tá começando o verão, daqui a 3, 4 dias o verão tá aí. 4 dias, né? É a oportunidade de você pegar onda em Jeribá. Quem sabe você tá andando em Jeribá e encontra com o Fio, né? Campeão mundial. Isso aí. Março a gente vai ter a nossa clínica. Phil Surf Experience. E é no canto direito que fica, né? A casa, a minha casa fica no canto direito, mas a gente tem a equipe, a gente contrata a galera local e a gente distribui pela praia de acordo com o nível de cada um. Então todo mundo tem ali um instrutor que vai estar dando suporte individualizado e tem uma equipe que faz o registro também de filmagem, de fotografia. Então a gente tem essa análise de ondas, acontece todo esse projeto aí. É um prazer enorme de todos os níveis, tá? Desde crianças até senhores, a gente vê avós e netos, pais e filhos, iniciantes, pessoas de alto rendimento. E quem vem de longe tem a oportunidade de se hospedar? Você tem Sim, a gente recebe na minha casa 14 pessoas. Então, o projeto, ele é até 25 pessoas. Então, normalmente a gente recebe 14 pessoas na casa e as outras são pessoas que moram na cidade ou que ficam hospedadas em outros lugares. A gente tem essa capacidade de receber, até para ter uma maneira de espalhar o crowd, né, digamos assim, sem incomodar, apesar de a gente ter a grande maioria dos locais trabalhando durante o evento, mas para não estar incomodando até quem está aí como turista participando também, querendo pegar E é numa época boa, né? Aquela época que a gente buziana adora, que acabou o verão, mas a gente ainda tem verão inteiro pela frente na cidade. O clima continua bom, tudo e a praia já tá tão cheia. Muita gente, né? É isso, gente. Olha, a gente recebeu aqui o Fio, campeão mundial de surf, morador de Búzios, morador do Havaí, uma conversa maravilhosa. E vou pedir para você não esquecer de assinar o canal, curtir, dar um like, essas coisas todas aí. Deixar o seu comentário. Deixar o comentário, viu? O Fio tá mais... Qual a sua praia favorita? A gente tá sempre embolado com essa parte. Porque a gente eu não consigo decorar isso. Mas faz isso aí que o Fio falou pra você. Ó, fica aparecendo assim, ó, embaixo aqui, fica aparecendo pra o que você tem que fazer. Fala qual que é a sua cerveja preferida. É verdade. E manda suas perguntas. Se ficou faltando alguma coisa, manda pra gente, que a gente manda pra Mércia e o Fio responde, né, Fio? É isso aí. Então é isso, gente. Tchau, até a próxima. Até a próxima.